Esta história eu quero dedicar à minha amiga Vanete, do canal TV Ponta da Serra, que adora viajar pelo Nordeste. Sete horas da noite, em algum lugar do estado da Bahia. Marcos terminou de encher o tanque no último posto de gasolina da sua cidade e saiu. Segundo seus cálculos, seria necessário apenas mais uma parada para abastecer. Apesar de gostar de fazer suas viagens durante o dia, dessa vez ele escolheu a noite para conservar o ar-condicionado e, claro, economizar a gasolina. A viagem era longa, por uma rodovia conhecida por todos como Assombrada, onde casos de aparições e fatos inexplicáveis aconteceram e continuam acontecendo. Uma rodovia cheia de mistérios. A BR-116. Mas Marcos não acreditava naquelas histórias. Para ele, não passavam de invenção do povo. Uma hora depois, e quase meia hora sem ver nenhum carro, Marcos avistou duas pequenas luzes vermelhas aparecerem bem distante à sua frente. Alguém se encontrava quebrado ou parado no acostamento. Marcos diminuiu a velocidade e, ao passar lentamente ao lado do carro, não viu ninguém. Uns 5 minutos depois, outras luzinhas vermelhas apareceram. E ao aproximar do carro, Marcos notou espantado que o carro parecia ser o mesmo que ele havia deixado para trás. Mesma placa, mesma cor e também vazio. Marcos, sem entender o que passava, pisou no acelerador e saiu. Enquanto dirigia encucado, um par de luzes brancas apareceram no retrovisor e pouco a pouco foram aumentando de tamanho e aproximando, até ficarem quase coladas na traseira do carro de Marcos. Além dos faróis, da claridade absurda e do barulho do motor, Marcos não via nada. Marcos abriu a janela e fez sinal para que o carro passasse, mas ele não passou. Continuou seguindo tão próximo que parecia grudado ao seu carro. De repente, o estranho carro saiu para a pista contrária, acelerou, passou e pouco a pouco foi sumindo. E tudo acalmou. Uns 20 minutos depois, Marcos avistou vários faróis policiais bloqueando a rodovia. Ao aproximar do bloqueio, Marcos parou e, ao sair para ver o que havia ocorrido, notou que o estranho carro aproximava bem devagar atrás do seu, agora com os faróis apagados. Preocupado, Marcos resolveu aproximar de um dos policiais e reclamar daquele motorista. Porém, antes mesmo que pudesse dizer alguma coisa, o oficial comentou que, como ele era o único carro presente, iria ajudá-lo a passar, pois todo o processo de investigação com certeza levaria horas. Ao ouvir o policial, Marcos respondeu que não era o único esperando, que havia um outro carro parado atrás do dele. O policial olhou para o carro de Marcos e perguntou: "Que carro?" O estranho carro já havia desaparecido. Enquanto Marcos era escoltado pelo gentil policial, ele pôde ver assustado que o carro espatifado ao lado do acostamento era o mesmo estranho carro que havia visto poucos segundos atrás. Seria aquilo possível? Pensou. "Alta velocidade", comentou o policial ao ver o olhar espantado de Marcos. Depois de passar pelo acidente, Marcos seguiu a viagem desconcertado, preocupado e encucado com o estranho carro que não voltou a aparecer. 2 horas depois, Marcos aproximou de uma placa indicando o único e último posto de gasolina antes de chegar ao seu destino. Diminuiu a velocidade e saiu em direção ao posto, localizado uns 500 metros fora da rodovia. Ao parar para abastecer, e antes mesmo de sair do carro, Marcos ouviu o som de 2 estranhos pipocos
e todas as luzes das bombas e do interior do mercadinho foram apagadas. Marcos não podia acreditar, e muito menos entender o que passava. Buzinou várias vezes, porém as luzes continuaram apagadas. Notando a presença de um senhor que caminhava de um lado a outro no interior do mercadinho, resolveu ir até a porta para ver se tudo estava bem e suplicar por ajuda. Afinal, aquela era a sua última chance de abastecer, e ainda faltava vários quilômetros de viagem. Bateu várias vezes na porta, porém o senhor não lhe deu a menor atenção. Até parecia não ouvir as batidas e súplicas de Marcos. Cansado de tanto bater, Marcos desistiu, retornou ao carro desolado e preocupado, pois certamente a pouca gasolina que possuía não seria suficiente. Pensou em esperar ali mesmo até o dia amanhecer e o posto reabrir, porém mudou de ideia e saiu. Ao entrar na rodovia, Marcos notou uma outra placa a vários metros à sua direita, que dizia: Posto de gasolina, 5 quilômetros. Marcos não podia acreditar. 5 quilômetros depois, Marcos chegou até um enorme posto, abasteceu e foi até a lojinha para pagar e comprar alguma coisa de comer e tomar. Depois de pegar algumas coisas, Marcos foi até o balcão e, enquanto pagava, comentou com o balconista sobre o que havia ocorrido no posto anterior. O balconista olhou para Marcos e perguntou de que posto ele estava falando. Marcos respondeu e o balconista continuou perguntando se ele estava bem da saúde. Marcos, sem entender a pergunta do senhor, respondeu que sim, apenas um pouco cansado. E o balconista murmurou que então devia ser o cansaço. Por que não dorme aqui mesmo no estacionamento, senhor? Uma soneca lhe faria muito bem. Marcos, ainda sem entender o que o balconista queria dizer, respondeu que não era necessário e que ele estava bem. E foi então que o balconista explicou a razão das suas perguntas. Segundo ele, o posto de gasolina que Marcos havia visto não existia, e que naquele lugar apenas estavam umas bombas destruídas e uma tapera do antigo posto fechado muitos anos atrás. Marcos, sem poder acreditar e sem saber o que falar, ficou a ouvir o balconista com as mãos na boca e os olhos arregalados. E o balconista concluiu, dizendo que uma noite, enquanto trabalhava, o seu papai foi assassinado naquele mesmo posto. 2 tiros dados por um assassino sem compaixão que dirigia um carro preto e cuja placa dizia 000-116. A mesma placa que Marcos havia visto vários quilômetros atrás. Te cuida e muito obrigado.